Dando continuidade à Tá bom. programação, neste momento, para a apresentação do painel 4, principais controvérsias envolvendo a segunda e terceira fase da dosimetria, convidamos, como presidente de mesa, o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Daniel Martionati Barbosa, e como painelistas, a juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Larissa Pinho de Alencar Lima, o juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Guilherme Valente Soares de Amorim de Souza, a juíza federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Adriana Cruz, e o promotor do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, René Duó Souza. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o doutor Daniel Martionati Barbosa. Boa tarde a todas e todos, em especial aos colegas juízes que nos acompanham. Obrigado pela sintonia aí no nosso canal do Conselho Nacional de Justiça. Neste quarto painel do seminário sobre dosimetria da pena, nós vamos debater a segunda e a terceira fase da dosimetria. Até aqui, durante todo o dia, falou-se muito do método trifásico de aplicação de pena, mas o foco foi a primeira fase, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Nosso debate agora vai girar em torno da segunda e terceira fase, agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena. Bem, o tema aqui é muito relevante, porque nessas duas fases temos uma variação até maior, seja porque as frações são mais altas do que na primeira fase, seja porque é uma incidência acumulativa, de uma forma mais particular até na terceira fase, que causas de aumento e diminuição incidem umas sobre as outras. Portanto, as preocupações sobre a igualdade que foram o tema aí do nosso seminário são tão ou mais importantes aqui. Eu quero, desde logo, agradecer aos nossos qualificados painelistas. Nós temos 4 painelistas. E em nome do CNJ e do grupo de trabalho sobre dosimetria da pena, quero dizer que é uma honra de recebê-los. Infelizmente, o tempo não é o que nós gostaríamos de oferecer. Teremos 10 minutos para cada palestrante e eu vou deixar de gastar o nosso precioso recurso e passar desde logo a palavra à doutora Larissa Pinho de Alencar, que é doutora em Ciências Políticas, com tese na área de judicialização de demandas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Educação e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Rondônia, também com dissertação na área de judicialização, é juíza de Direito em Rondônia, e é coordenadora dos projetos de pesquisa Grupo de Direitos Humanos, Criminologia e Execução Penal, com a linha Segurança Pública, Execução Penal e Ressocialização, junto à Escola da Magistratura. É professora de Direito Constitucional e Digital em escolas das magistraturas e autora e coordenadora de obras jurídicas e membro parecerista de conselhos editoriais. Obrigado, doutora Larissa, pela presença. A palavra é sua, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os presentes, na pessoa do presidente da mesa, doutor Daniel. Para mim é uma alegria, né, estar aqui com todos vocês neste espaço de debate, de diálogo, e, enfim, de profundas reflexões, né? Então, por isso eu agradeço o convite para debater com os senhores, honra toda de estar aqui, e em especial agradeço o doutor Anderson Gabriel, que tem conduzido o trabalho do grupo com tanta maestria, né, com cuidado. Esse seminário é prova, né, e tais debates aqui que estão acontecendo desde manhã, é prova desse cuidado, desse zelo que o colega Anderson tem por esse grupo. Bom, o tema deste painel é trazer a discussão sobre as principais controvérsias envolvendo a segunda e terceira fase da dosimetria da pena. Em razão do tempo, eu falarei apenas sobre um contexto, de forma pontual e de forma mais pragmática. Eu quero falar sobre a confissão e a agravante do crime contra a mulher. Então, vamos lá. Eu quero convidar os senhores a uma reflexão neste momento. A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, né, conhecida como Lei Maria da Penha, ela criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
E aí, nos termos lá do parágrafo 8º da Constituição, né, do artigo 226, e respeitando também algumas convenções, como a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana, né, para prevenir, punir, né, erradicar a violência contra a mulher. E aí essa lei, ela trouxe uma importante circunstância, né? Ali no inciso 2, ela traz ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica. Pois bem, ali no momento do cálculo da pena, né, começa a etapa, a dosimetria, começa ali, lógico, em respeito ao princípio da individualização, o juiz precisa estar atento, em absoluta atenção, a uma série de elementos que envolvem ali tanto o contexto do crime quanto o histórico e as características do agente. Então, é nesse momento que o juiz ele vai avaliar, né, analisar as chamadas circunstâncias, né, que foi o tema, né, dos demais painéis, e os elementos que podem agravar, atenuar, né, a pena e causas de diminuição e aumento. Então, nesse momento, o juiz ele deve considerar se estão ali presente eventual concurso entre circunstâncias agravante e atenuante. Em caso positivo, deve analisar se esses elementos se compensam, ou se vão se neutralizar, ou empatam, enfim. Né, se há ocorrência das chamadas circunstâncias preponderantes. E o artigo 67, doutor Daniel, ele fala ali, né, do concurso entre as agravantes e atenuantes, que a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, que são aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, né, da personalidade do agente, da reincidência, enfim. Vejam, doutor Anderson, motivos determinantes. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores para uma controvérsia que os tribunais têm enfrentado, e o juiz de primeiro grau, principalmente, que é a questão da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime praticado com violência contra a mulher. Sabemos que há entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, de que a reincidência e a confissão espontânea devem ser compensados entre si, né, por serem, obviamente, igualmente preponderantes. E a decisão, no agravo em 689064, de que deve ser estendido, por interpretação analógica, a hipótese em que há atenuante de confissão e a agravante de violência contra a mulher, pois ambas envolvem circunstâncias preponderantes. Mas veja, há muita controvérsia ainda. E é por isso eu penso que é necessária essa reflexão, trazer aqui nesse espaço de debate. Qual é a intenção da Lei Maria da Penha? Qual foi a intenção do legislador? Veja, nas comarcas, sobretudo nas mais de médio e pequeno porte, mais longínquas, o crime contra a mulher, sobretudo os violentos, causam uma repercussão gigante, né? Tanto que nós temos inúmeras pesquisas aí do ano passado que saiu da Datafolha, que foi encomendada até pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indica que mais de 17 milhões de mulheres sofreram violência doméstica durante a pandemia. Violência física, psicológica ou sexual. Né? Mas esses dados todos nós sabemos, mas o que é interessante, as agressões em ambiente doméstico, elas representaram em 2020 quase 50% de todos os crimes, enquanto as violências sofridas nas ruas, elas diminuíram de 2019 para 29% e 2020 para 19%. Então, fato, cresceram também os casos em que o agressor são companheiros, namorados, parceiros, enfim. E é justamente por isso, doutor Daniel, que nesse momento, para compreender se a agravante do crime contra a mulher deve ou não preponderar, no caso de estar presente a atenuante da confissão, é importante essa reflexão. Ou se elas devem compensar. Há ali uma compensação, uma deve prevalecer em relação à outra. E aí, vejam, o princípio da proibição da proteção insuficiente ou da infraproteção, enfim,
ela consiste na aplicação desse aspecto positivo, segundo os doutrinadores, principalmente Caliendo, que fala muito sobre isso, o aspecto positivo do princípio da proporcionalidade, que exige do Estado uma atuação para a proteção dos direitos fundamentais, mas também para a promoção de direitos a prestações, especialmente os direitos fundamentais sociais. Então, esse princípio da proibição da proteção insuficiente, que sabemos que surgiu ali com o nome de proteção deficiente, o Tribunal Constitucional Alemão, enfim, mas que trouxe um importante debate, ela propiciou esse debate que é sobre a relação do princípio da proporcionalidade e os direitos fundamentais, fazendo com que ocorresse, enfim, surgisse uma nova concepção de bem jurídico penal ligado a esses novos paradigmas constitucionais e surgindo dessa forma, ao lado dos defensores do garantismo negativo, também aqueles que defendiam o garantismo positivo. Sendo assim, senhores, não é possível hoje, na sociedade que a gente vive, considerar um direito penal apartado dos direitos fundamentais, simplesmente porque os direitos fundamentais passam e devem balizar a atividade legislativa e devem eleger os bens jurídicos que ensejam a proteção penal, na aplicação da pena. Então, ao que parece, a proteção da mulher no que toca a essa agravante deve mesmo, será que deve mesmo compensar com a atenuante da confissão ou ela deve preponderar? Essa é uma questão que eu trago aqui para a reflexão de todos. Tem decisões dos tribunais em todos os sentidos, mas a ideia aqui é trazer essa reflexão para que seja uma questão que nós, de fato, precisamos estar atentos, revendo sempre entendimento no que diz respeito à máxima proteção, nesse caso, da mulher, a fim de se evitar, diante do princípio da proporcionalidade, uma proteção insuficiente. Já está finalizando o meu tempo. Bom, então eu já vou encerrar a minha fala. Eu quero chamar a atenção para esse tema que eu penso que, em primeiro grau, isso é muito divergente, e acompanhando a jurisprudência dos tribunais também há a divergência, então eu queria chamar a atenção para esse ponto mais pragmático. Bom, muito obrigada, doutor Daniel. Mais uma vez, obrigada ao doutor Anderson. Parabéns pelo seu doutorado. É uma honra estar aqui com os senhores e muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Larissa, que nos trouxe o tema sempre tão urgente, tão importante da violência doméstica. E creio que esse exemplo da compensação entre agravante e atenuante, ele ilustra bem o nosso dilema na aplicação da pena e como até o que é abstrato é subjetivo, né? A valoração do que vem a ser preponderante entre a violência ela mesma, nas relações domésticas e a confissão, que para nós é tão importante, não só na elucidação do caso, mas também na assunção de responsabilidade. Isso realmente é uma questão muito difícil e que nos cabe equacionar. Eu queria, sem mais delongas, agradecer a presença do colega Guilherme Valente Soares de Amorim, que é juiz no estado do Maranhão. Doutor, desculpe, ele caiu da plataforma, se o senhor puder chamar o próximo. O doutor Guilherme teve um probleminha técnico. Posso chamá-la, Adriana? Então, por favor, doutora Adriana Cruz, colega do Rio de Janeiro, juíza titular da 5ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro, doutora em Direito Penal pela UERJ, professora de Direito Penal da PUC Rio e membro do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário. Muito obrigado pela presença. A palavra é sua, são 10 minutos.
Boa tarde a todos e todas, a todos que nos ouvem. Gostaria de saudar o colega Daniel, agradecer também ao colega André pelo convite, parabenizar o CNJ por mais esse evento, que para nós, magistrados e magistradas, esse é o dilema de todos nós, né, de oferecer a resposta justa, adequada, proporcional, né? Então, esse é um desafio diário com o qual todos nós nos deparamos, talvez seja o lado menos glamuroso da magistratura, para todos aqueles que procuram a magistratura, né? O dia a dia de julgar e de definir a resposta adequada para aqueles que se apresentam como nossos jurisdicionados é um desafio muito grande e principalmente tendo em mente o sistema carcerário do qual nós dispomos e para onde nós sabemos que vamos enviar as pessoas. Eu queria, assim, de maneira bem objetiva, começar primeiro fazendo uma conexão com o que foi mencionado no painel anterior, assim, ratificar as colocações do Dr. Lanfred sobre as mazelas que nós enfrentamos e as dificuldades que nós temos em relação causadas pelo superencarceramento e como isso está totalmente associado, obviamente, à resposta que nós oferecemos no momento de sentenciar. Há uma obra também do professor Ademar Borges, que fala sobre a constitucionalidade, o controle de constitucionalidade de leis penais, como as Cortes Superiores, o Supremo Tribunal Federal é deferente com o legislador em matéria de constitucionalidade de leis penais, de forma não equânime como em outras matérias, né? Então, o Supremo é extremamente deferente ao legislador nesse sentido, e como talvez nós precisássemos avançar realmente numa leitura um pouco mais rigorosa das leis penais que vigoram, assim como na obra dele ele também sinaliza para o legislador algumas medidas que são importantes e que me parecem interessantes. Ele fala dos equivalentes penais da pena, que são trabalhados pelo professor Silva Sanches. Então, eu menciono isso porque eu acho que não há como a gente pensar problemas bem concretos e objetivos relacionados à segunda e terceira fase da dosimetria da pena, sem a gente considerar que hoje no Brasil nós temos, eu entrei agora no BNMP, nós temos em torno de 918 mil pessoas presas hoje, assim, né, números de 5 minutos atrás. Desse contingente, 24%, em torno de 24% presos por roubo e 23% presos por tráfico de drogas. Então, em razão desse desenho, eu vou me concentrar aqui especificamente em 2 pontos relacionados à lei de drogas e vou me referir também, se houver tempo, a um ponto, digamos assim, a um incômodo, muito mais suscitar uma reflexão, né, uma ponderação sobre algumas questões relacionadas ao feminicídio, né, em linha também com o que a doutora Larissa falou, como em razão da relevância, né, que essa verdadeira epidemia que é a violência contra a mulher no nosso país, né. Então, em relação à lei de drogas, eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos especificamente, me concentrando aqui na terceira fase da dosimetria da pena. Né? Então, a lei de drogas, como todos sabem, ela traz a figura do tráfico, do chamado tráfico privilegiado, né, que é uma causa de diminuição que está prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Ela estabelece um critério de sim e não, ou seja, não pertencer à organização criminosa, não se dedicar à atividade criminosa e ser primário. Mas oferece uma escala de 1/6 a 1/3 para que a diminuição seja implementada. E isso redunda em grande arbitrariedade no momento se a gente for olhar para a jurisprudência. Então, há critérios muito díspares para se caminhar nesse intervalo. Né? Nós sabemos que houve um recurso extraordinário com repercussão geral pelo Supremo, o 666334, definindo que a quantidade e a qualidade da droga ela só deve ser examinada na primeira fase, né, como determina a lei de drogas, e que esse critério não pode orientar o aplicador, o julgador, no momento de definir a escala penal. Porém, há outros julgados e julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que olhar para a quantidade da droga devem ser um vetor, sim, orientador para se definir sobre a aplicabilidade do parágrafo 4º. Ou seja, o juiz vai olhar para aquela situação em concreto e daquela situação em concreto extrair se aquela pessoa está mesmo numa situação de habitualidade ou de dedicação ou maior pertencimento à atividade criminosa, para fins de aplicar ou não o parágrafo 4º. Mas ele não poderia usar esse critério pela decisão do recurso extraordinário do Supremo para
definir como ele vai caminhar nessa escala. Então, eu gostaria de chamar a atenção da necessidade da jurisprudência definir parâmetros mais objetivos no tratamento dessa matéria, porque se nós formos olhar toda a discussão relacionada à lei de drogas, ela acaba, principalmente na doutrina, né, e na academia, sobre o superencarceramento relacionado à lei de drogas, ele é sempre muito voltado para a discussão da definição de usuário e traficante. Né? Estou no artigo 28 ou estou no artigo 33. Só que se nós formos olhar para o contingente de pessoas presas no Brasil, a questão ela está muito mais afeta à aplicabilidade ou não do parágrafo 4º dessa causa de diminuição e que pode redundar, caso aplicado, inclusive numa pena restritiva de direitos, a depender da situação. Então, me parece que é urgente, se nós estamos falando de uma aplicação mais racional da legislação penal, e especificamente no caso da dosimetria na segunda fase, nós pensarmos em critérios menos largos, né? Isso não só por parte do legislador, eu acho que a reforma do artigo nesse ponto é uma medida urgente, mas também por parte da jurisprudência, sinalizando para o aplicador critérios mais seguros e mais definidos para a aplicação ou não dessa causa de diminuição. Ainda em relação à lei de drogas, eu também queria trazer uma reflexão relacionada ao artigo 40, especificamente os incisos 5 e 6, né, que também trazem uma causa de aumento relacionada à transnacionalidade ou também ao tráfico interestadual e também no envolvimento, atingimento de menores na prática do crime. Então, em relação à transnacionalidade, aqui eu vou me deter à transnacionalidade em razão da minha competência, então é uma área que eu vou falar com um pouco mais de segurança e conforto, né? Nós temos a situação das mulas, com muita, né, assim, na nossa rotina, e a jurisprudência ela vem sinalizando como um dos parâmetros para você caminhar também nessa escala de aumento a distância percorrida, no caso do tráfico interestadual, né, o número de estados pelos quais se percorre. Eu mesma já havia decidido em algumas circunstâncias, considerando a distância percorrida, né, enfim, o caminho a ser percorrido por aquela mula para transporte da droga como um fator para eu caminhar nessa escala. Mas refletindo melhor, eu comecei a ponderar se esse critério ele não acaba fragilizando ainda mais aquele que realmente está na ponta de lança daquele esquema criminoso, né? Então, muitas vezes, ele é um criminoso pontual. O fato dele percorrer uma grande distância, na verdade, demonstra a vulnerabilidade dele, né? Ele está envolvido numa situação em que há uma estruturação muito menor, então, aquele que tem poder econômico e tem uma logística para fazer o transporte ponto a ponto, seria beneficiado por esse critério, em detrimento daquele que é o soldado raso naquelas circunstâncias e que é enviado pelo caminho mais barato ou pelo caminho até mais arriscado e, portanto, está numa situação de maior vulnerabilidade. Então, acho que são dois pontos importantes assim, para a gente olhar com atenção e que, repito, podem ser a nota de corte em se estabelecer uma pena privativa de liberdade maior ou menor, ou mesmo de se escapar mesmo, se fugir mesmo da aplicação da pena privativa de liberdade, coincidência da pena restritiva de direitos. E em relação à questão do envolvimento das mulheres, eu queria convidar todos, assim, para se debruçarem sobre o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que foi produzido no âmbito do CNJ e recentemente estabelecido como uma recomendação para toda a magistratura, porque esse inciso ele incide com muita frequência em relação a mulheres, né? O doutor Lanfredi até trouxe a questão das mulheres da pequena traficância, e é um crime que muitas vezes aquela mulher, ela está envolvendo aquela droga dentro de casa, é aquele mecanismo que ela encontrou para uma sobrevivência imediata, e como não olhar para isso com essa especificidade pode gerar a uma criminalização muito mais contundente em relação a ela do que em relação a outras situações que realmente mereceriam uma resposta mais dura. Eu não vou conseguir falar da questão do feminicídio, fica aí para uma outra oportunidade. E, enfim, eram essas as reflexões aqui que eu consegui aqui estruturar nesse pouco tempo. Espero que tenha sido proveitoso. Agradecer mais uma vez a oportunidade da troca e a oportunidade também de refletir e aprender com os colegas. Foram reflexões realmente muito importantes.
Talvez essa questão... Bom, todas as questões da lei de drogas são sensíveis até pelo volume de casos que nós temos e o encarceramento que essa legislação produz. E acredito eu que talvez a questão mais díspare aí do nosso resultado em termos de dosimetria seja realmente o parágrafo 4º, né, e a diferença de penas entre o reconhecimento a aplicação do parágrafo 4º, então o reconhecimento do tráfico privilegiado ou não, é brutal, gera uma disparidade muito grande, às vezes casos que nós mesmos temos dúvida, acabamos tendo que decidir por um lado ou para o outro, e é um salto, né? Não é como se faz na primeira fase, por exemplo, da dosimetria, em que se aumenta um pouco pela circunstância. Aqui você tem um pulo de 1 ano e 8 meses para 5 anos e alguma coisa, né? Então, realmente isso é bem angustiante. Obrigado, doutora Adriana, pela brilhante exposição e pelas reflexões que nos trouxe. O colega Guilherme, pelo jeito está na plataforma, mas eu não estou lhe vendo aqui pela câmera. Eu vou adiantar o doutor René, se o senhor não se importa, doutor René. Então, o doutor René é mestre em Direito, promotor de Justiça no Mato Grosso, professor, autor de inúmeros livros escritos sobre, de uma forma especial, sobre o direito penal, processo penal. É uma honra recebê-lo. A palavra é sua por 10 minutos. Eu saúdo o Poder Judiciário e essa belíssima iniciativa do CNJ na vossa pessoa, doutor Daniel Barbosa. É uma alegria poder participar de um evento com esta envergadura, com este propósito. Quero também cumprimentar o meu amigo Anderson Paiva, com quem inclusive divido atualmente aí. Eu divido, na verdade, a coordenação e ele a autoria de uma obra relacionada a uma coleção que nós estamos trabalhando no nosso país. Quero saudar também a Adriana Cruz, com quem já tive a oportunidade também de tê-la ao lado, ombreando aí uma obra de direito penal, especificadamente sobre o pacote anticrime. Dizer a todos que é uma alegria, uma satisfação realmente, principalmente porque nós sabemos que o tema da dosimetria da pena no nosso país, ele é daquele capítulo, muitas vezes colocado no Manual de Direito Penal, com poucas considerações, né? Nós temos muita doutrina e muita tinta escrita sobre a teoria do crime e pouca coisa escrita sobre a teoria da pena. E é engraçado quando a gente constata essa disfuncionalidade dos manuais penais brasileiros, quando na verdade nós temos, por conta principalmente da revolução provocada no direito penal pela teoria funcionalista, de que a pena é, sem dúvida nenhuma, o centro de atenção do direito penal moderno. E a partir da constatação dessas finalidades, das finalidades das penas para o direito penal, é que devem ser guiadas todas as demais constatações e estudos que o direito penal possui, dentre eles a dosimetria da pena. Bom, e isso também se refletiu no legislador, né? Porque nós temos poucas diretrizes legais a respeito da dosimetria da pena no Brasil, e isso frutificou, infelizmente, em muitos entendimentos jurisprudenciais díspares sobre determinadas situações, o que cria, sem dúvida nenhuma, uma lacuna e uma insegurança muito grande no país relacionada à aplicação das penas. Portanto, essa é, sem dúvida nenhuma, uma belíssima iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Esse seminário tem um local muito especial de preencher este tipo de lacuna, e isso aumenta a segurança jurídica, aumenta a confiança da população numa atuação isonômica do Poder Judiciário, das próprias instituições, quando da aplicação de uma pena, e isso nos faz lembrar, sem dúvida nenhuma, a situação vivida em certa semelhança nos Estados Unidos e na Inglaterra, com a chamada edição das guidelines, né, que nada mais são do que diretrizes editadas por órgãos relacionados ao Poder Judiciário, que procuram dizer mais ou menos qual a sistemática a ser adotada pelo magistrado no momento da aplicação da pena. Para se ter uma ideia dos alcances positivos que as guidelines produziram, um dos grandes propósitos, ou um dos grandes favores que ela produziu foi justamente
melhor leitura do sistema de justiça pactuada nesses países, porque a partir do estabelecimento de métricas a respeito de quais seriam as penas a serem fixadas em determinados casos, o acusado poderia, ou ganhou, né, uma força tremenda na negociação dos acordos penais e poderia, ou passou a pautar melhor o seu poder de munição negocial, e isso, sem dúvida nenhuma, serve para atender os seus interesses defensivos. Bom, mas nos atendo aqui às principais controvérsias da segunda e da terceira fase, esse é o painel que nos foi reservado, né, doutor Daniel? Eu separei aqui alguns poucos que penso terem aí uma pitada de análise dogmática, que, se me permitem, me parece serem possíveis de serem minimamente regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça. Bom, a primeira que eu gostaria de tratar é a respeito de uma voz corrente já bastante massificada no nosso país, de que as agravantes e as atenuantes, por exemplo, porque não foram estabelecidas a partir de índices fixos no Código Penal, são fixadas em um sexto. Eu sempre tive uma certa implicância com esta incerteza jurídica e, na verdade, quando nós estudamos a própria legislação penal vigente, nós encontramos uma disposição expressa, tanto no artigo 285 do Código Eleitoral quanto no artigo 77 do Código Penal Militar, de uma fração fixa para as atenuantes, as agravantes, que deveriam ou devem, a meu ver, ser aplicados a todo o sistema penal por conta, evidentemente, de uma aplicação analógica que deve ser feita junto aos diplomas legais mais próximos daquele que se pretende integrar a partir da analogia. Então, me parece esta uma receita bastante simples. Dispõe os dois dispositivos legais o seguinte: quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quanto, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardado o limite da pena combinada ao crime. Portanto, me parece que essa consolidação mais ou menos incerta na jurisprudência e na doutrina brasileira deveria ou poderia ser revista nos termos propostos. Bom, nós poderíamos ainda falar de uma série de outras medidas, né? Me lembro aqui de uma polêmica trazida na doutrina e, em certa medida, pela própria jurisprudência, relacionada à multirreincidência, porque nós tratamos a reincidência no Código Penal e esquecemos que nós temos no Brasil, bastante raro de acontecer, mas nós temos até com uma certa recorrência, né? Parece até aquele meme, aquela piada, né? É raro, mas acontece muito, que é o multirreincidente, sujeito que tem dezenas de anteriores condenações e condenações sucessivas que produzem um estado atônico de multirreincidência que, a meu ver, reclama uma nova acomodação junto ao sistema de aplicação de penas. Inclusive, penso que o multirreincidente, esta característica ou esta agravante, deveria ser preponderante sobre todas as demais, aqui comunicando-me sutilmente com a fala da colega que me antecedeu sobre, inclusive, a confissão, porque penso que a multirreincidência é calcada em um fundamento de igualdade, né, como já disse o Supremo Tribunal Federal ao declarar o Instituto da Reincidência como constitucional. Também penso importante o CNJ colocar o dedo numa ferida que no Brasil é passada a largo quando da fixação das penas, é verdade que um tanto quanto raro, mas bastante importantes, das penas relacionadas aos crimes empresariais, aos crimes societários, ou também para as organizações criminosas. Me refiro às agravantes do artigo 62 do Código Penal. São agravantes que despertam ou desde sempre demonstram a importância da adoção de teorias como, por exemplo, a teoria do domínio do fato, tão comemorada, como todos sabem, modernamente no direito penal, a teoria da coautoria funcional, em que a responsabilidade de determinadas pessoas pressupõe a participação ou a atividade parcelar de outras. Isso tudo está contemplado, bem ou mal, no artigo 62 e muitas das vezes o judiciário brasileiro passa largo de levar em consideração correta esse dispositivo. Agora, percebam que essas propostas são tanto quanto simples, porque elas são gerais, aplicáveis de uma maneira geral a todas as infrações penais vigentes no nosso país. No tocante à aplicação da pena na terceira fase, aí penso realmente que nós começamos a nos inserir em um aspecto, ou em alguns aspectos um tanto quanto mais complexos, né? Há uma complexidade maior de tentar estabelecer, digamos assim, algum tipo de diretriz para a fixação das penas na terceira fase, porque a riqueza dos crimes ou a natureza com que os crimes previstos tanto na legislação esparsa como na parte especial do Código Penal reclama, na verdade, uma espécie de DNA próprio para a sistemática da dosimetria da pena.
Crimes de sangue não têm muita semelhança, muitas vezes, com crimes praticados, sei lá, mediante colarinho branco. E essas estratégias de enfrentamento dessas criminalidades contam ou devem contar, pelo menos, com ferramentas diferentes. E isso passa, a meu ver, por uma variedade de estipulações de sistemáticas na aplicação e na dosimetria da pena. Eu quero, então, levar em conta aqui a consideração dois crimes que me parecem nos permitir alguma reflexão de um papel regulamentador do CNJ. O primeiro deles, o crime de homicídio. O crime de homicídio no Brasil, ele, como os senhores sabem, é calcado a partir da configuração do homicídio qualificado no parágrafo 2º do artigo 121, e não raro há um fenômeno interessante acontecendo no dia a dia forense, que é após a condenação e após a obtenção de uma condenação de alguém em um crime de homicídio dupla ou triplamente qualificado, por conta, muitas vezes, da utilização de uma das qualificadoras remanescentes, porque basta a utilização de uma delas para levar em conta a aplicação já na primeira fase do crime de homicídio qualificado. E por conta da utilização das qualificadoras remanescentes, por alguns magistrados e por algum entendimento doutrinário nesse sentido, de que essas qualificadoras devam ser utilizadas como circunstância judicial, penso que há aí um certo equívoco que pode levar a um descrédito, a um desprestígio da atuação do Conselho de Sentença na medida a operacionalização, a pulverização dessa qualificadora dentro daquelas circunstâncias judiciais do artigo 59 podem produzir a sensação de que essa qualificadora foi não só desperdiçada, como foi sequer levada em conta durante a aplicação da pena. Então, penso que realmente deve prevalecer aquele entendimento doutrinário de que essas qualificadoras devam sempre ser empregadas e utilizadas como agravantes, como inclusive dispõe a própria legislação, salvo engano, no artigo 68 do Código Penal. E o último crime que eu gostaria de tocar aqui no tema é, novamente, o crime de tráfico de drogas. Gosto de chamar a atenção de uma disposição legal na Lei de Drogas, que é o artigo 43, que determina que, em virtude da situação econômica do acusado, o juiz pode aumentar a pena de multa em até 10 vezes. Eu sou um daqueles entusiastas ainda da pena de multa no Brasil, porque penso que a pena de multa é justamente o elemento dissuasório sob o ponto de vista da análise econômica do crime, tema que, como os senhores sabem, guarda estrita relação com a análise econômica do direito, e que visa incrementar alguns dos efeitos preventivos e dissuasórios da pena, reiterando o desincentivo indireto na prática do crime a partir daquela perspectiva do custo-benefício. A meu ver, a Lei de Drogas indica e dá uma ferramenta ao magistrado para indicar que realmente não é somente com encarceramento que se resolve um problema de criminalidade como é o crime de tráfico no nosso Brasil. Nós temos que nos atentar, penso eu, para a aplicação desse dispositivo. Bom, já me encaminhando aqui para o final, doutor Daniel, e tentando cumprir aqui com o nosso combinado quanto à rapidez da nossa fala, penso que um evento como este, um seminário como este, é absolutamente necessário e bem-vindo, especialmente porque sabemos que hoje o controle da criminalidade não se faz apenas com estudo de dogmática. A política criminal, que produziu, sem dúvida nenhuma, uma revaloração dos estudos do direito penal enquanto norma fria e muitas vezes insuficiente para a proteção de determinados bens jurídicos, reclama a análise de outros valores importantíssimos para tanto. Penso que o Conselho Nacional de Justiça pode justamente produzir mais elementos que podem permitir ao Poder Judiciário uma melhor condição geral para a fixação e modelagem de uma política criminal adequada. Levantamentos relacionados a índices jurimétricos, estatísticas criminais em torno de determinados momentos históricos por qual passa o país, diante de crises episódicas, estudos criminológicos de uma maneira geral, todos eles podem servir, a meu ver, para emprestar ao Poder Judiciário um ferramental mais adequado para a aplicação das penas. Penso que o seminário tem esta virtude, temos muito a trabalhar, evidentemente, muito a avançar e espero, sem dúvida nenhuma, que tenhamos dado um bom pontapé inicial nesse sentido. Obrigado pela atenção, doutor Daniel, eram essas as minhas considerações. Muito obrigado, doutor René, pela brilhante exposição, trouxe temas de grande relevância para o nosso pensamento. Me chamou muito a atenção essa questão da quantidade da variação nas agravantes e atenuantes,
de fato se usa um sexto quase por uma tradição, aí, quase por uma inércia, né? Claro, se tenta fazer alguma... eu pessoalmente tento, acredito que vários colegas tentam fazer alguma variação nos casos concretos, tipo uma circunstância agravante muito preponderante, por exemplo, uma reincidência específica e recente, talvez aumente mais do que uma reincidência antiga ou por um crime menor, mas de fato se usa esse sexto sem muito se saber porquê, né? E essa é uma reflexão bem importante, bem interessante. Lhe agradeço demais pelas suas considerações e pela importante exposição. Agora sim, Dr. Guilherme Valente Soares, muito obrigado pela presença. Teve um problema de energia elétrica, mas felizmente conseguiu pelo jeito pelo celular aqui. Agradeço demais pela presença, ainda mais em condições difíceis. O Dr. Guilherme é colega juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Maranhão. A palavra é sua por 10 minutos. Obrigado aí, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecendo aí o presidente do CNJ, o ministro Luiz Fux, brilhante magistrado, os ministros Reinaldo Schietti, que eu já vi aqui online, em nome dos quais eu cumprimento todos os demais ministros aí da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, os demais colegas magistrados, o Anderson, o próprio Daniel, o que está conduzindo aqui esse painel. Eu buscaria tratar de forma assim objetiva de dois temas nessa minha breve exposição, um de cunho mais doutrinário e um de cunho jurisprudencial, que a gente aplica e vê muito no dia a dia. A gente tem uma questão doutrinária aparentemente simples, mas que quando a gente projeta sobre os casos concretos que geram uma certa dissidência, que é a análise como é que se verifica, como é que se avalia, né, essa questão das circunstâncias legais agravantes e atenuantes no âmbito da doutrina. Porque o que acontece? As circunstâncias legais agravantes e atenuantes, objetivas e subjetivas, elas aderem ao tipo penal sem que modifique a estrutura típica deles. Tanto é que alguns doutrinadores fazem uma distinção entre tipo básico, né, e aquele tipo penal derivado. E aí no tipo penal derivado haveriam o tipo penal derivado, que seria o tipo penal básico, a conduta incriminada do tipo penal básico, acrescida de informações, dados e circunstâncias outras, que o modificariam, obviamente, a pena. E aí, a partir dessa modificação, você teria também uma sanção penal máxima e mínima em abstrato. Maior, a dependendo da conduta ser considerada mais grave, aí seria uma qualificadora, ou menor, que aí seria um privilégio, como, por exemplo, homicídio fútil ou homicídio culposo. Agora, os temas, objetivamente, que eu gostaria de tratar aqui são dois. O primeiro se refere ao artigo 61, um tema que eu achei bem interessante, na doutrina lá dos professores Guilherme Nutti e do professor Salomão Checara, em relação à possibilidade de incidência daquele rol das agravantes genéricas do artigo 61 nos crimes culposos. Porque a doutrina amplamente majoritária, e aí, novamente, aí cito aí a posição dos brilhantes professores Guilherme Nutti e Salomão Checara, ela entende que a reincidência ela se aplica aos crimes culposos, mas aquelas demais agravantes do inciso 2 do artigo 61, elas não se aplicariam, até porque no crime culposo o agente ele não prevê o resultado típico
E, obviamente, ele não pode desejar, não poderia desejar aquela agravante. Seria a inobservância do dever objetivo de cuidado. A sugestão que a gente faz, obviamente, com todo respeito aos professores, que aí vem reverenciando aí gerações de operadores jurídicos com suas brilhantes lições, é que se aplicasse aquele mesmo entendimento, fazendo uma distinção entre as agravantes de cunho objetivo e as agravantes de cunho subjetivo. Porque, por exemplo, um homicídio culposo em relação a um ascendente, descendente, irmão ou uma mulher grávida, essa agravante de cunho objetivo, será que ela necessariamente pode ser suprimida apenas e tão somente pelo fato de ser o crime culposo? Porque aí você tem uma agravante de cunho objetivo. Você não pode simplesmente excluir. Será aquela mesma lógica do homicídio privilegiado qualificado. Você tem um crime cometido mediante relevante valor social ou moral e quando existe uma circunstância objetiva, aí você pode. A doutrina meio que caminha nesse sentido. E aí vem o segundo ponto da nossa exposição, que é justamente essa necessidade, está lá, muito embora não esteja previsto expressamente no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, que pode ser aplicado por analogia, nesse caso até deve, é o que o artigo 926 do CPC, ele prevê que a jurisprudência deve observar, deve seguir, né, ou deve manter uma integridade, estabilidade e coerência. Ou seja, a integridade do ordenamento jurídico, naquela doutrina clássica de Dworkin, no plano legislativo, deve haver uma coerência moral interna, né? E no plano jurisdicional, obviamente, no momento de aplicar a norma e o ordenamento jurídico, o magistrado deve observar aquela mesma coerência, mantendo ela na interpretação e aplicação da lei. Tem uma questão que é muito discutida no dia a dia dos operadores jurídicos aí, que é a questão da causa de diminuição de pena da lei de drogas em relação à quantidade de drogas. Existe uma discussão muito grande sobre isso. Inclusive, há uma certa, na minha humildíssima opinião, há uma certa necessidade de uniformizar o entendimento. Porque o jurisprudência em tese do STJ, lá o jurisprudência em tese número 131, existe a tese 25, onde se consignou, com base em inúmeros precedentes do STJ, de ambas as turmas de direito penal, a quinta e sexta turma, que a quantidade e diversidade da droga, quando ela estiver cercada de determinadas circunstâncias, ela pode e deve servir como critério para a aferição do tráfico privilegiado. Ele pode ser modulado em razão dessas questões. Contudo, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal vem, prolatando algumas decisões no sentido de que a mera quantidade da droga por si só, ela não pode servir para afastar o tráfico privilegiado. Inclusive, no âmbito do próprio Supremo, é possível verificar uma certa divergência, porque há precedente do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a grande quantidade de droga por si só serviria para afastar o tráfico privilegiado como uma, digamos assim, presunção, né, de participação aí em algum tipo de organização ou pela própria circunstância da conduta. E isso gera no juízo de base, falo com conhecimento de causa porque sofro isso na pele todo dia, uma dúvida muito grande, porque você deseja seguir a jurisprudência, você quer uniformizar o entendimento, mas você não tem um parâmetro sólido. Até porque o que é uma grande quantidade de droga? Como você define alguém que se dedica a uma organização criminosa?
Será que uma pessoa que se dedica a preparar, conduzir, transportar, guardar uma elevadíssima quantidade de droga, ele não automaticamente pode aderir ou não a uma organização criminosa? Porque determinadas organizações, inclusive aqui do meu humilde, querido, maravilhoso e amado estado do Maranhão, certa feita foi divulgado num jornal aí, não me recordo se é um jornal nacional ou local, que seria meio que um relatório, né? Um documento interno de uma das facções criminosas aqui, denominada Bonde dos 40. E a forma de aderir a ela seria uma atitude ou um gesto que demonstre que você quer aderir. Não existe um ato formal. Então você vai e faz uma pichação, ou você comete um crime e diz, olha, a partir de hoje eu quero participar. Então, a partir do momento que você conduz, prepara, transporta, você se dedica a agir em torno daquela grande quantidade de droga, será que aquilo por si só não indica um desejo, uma dedicação à atividade criminosa, ou, direto ou indiretamente, até mesmo um desejo de participar de uma organização criminosa? E até a própria ideia do que seja ou não uma grande quantidade de droga é muito relativo. Mais cedo, aqui, painel, não me recordo se primeiro ou segundo painel, a desembargadora Ivana Davi falou sobre isso, a diferença entre a quantidade, o transporte no Amazonas, ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Norte, ou no Rio Grande do Sul. O Brasil é um país continental, de diferenças geográficas, econômicas e sociais avultantes. Então, óbvio que uma comunidade ribeirinha lá no Amazonas tem uma diferença enorme para uma outra comunidade lá no Rio Grande do Sul, ou aquela lá no Nordeste, aqui no Nordeste. É isso. São minhas humildes considerações. Muito obrigado a todos aí. Daniel. Obrigado, doutor Guilherme Valente, pelas importantes considerações, brilhante exposição. Quero crer que o nosso panorama aqui, o painel, permitiu enxergar que o problema da dosimetria também perpassa a segunda e a terceira fase, talvez até de uma forma mais aguda, porque elas são fases, apesar de não obrigatórias, não, em alguns casos a aplicação da pena se esgota na primeira fase, mas quando elas incidem, elas têm aumentos ou causam um aumento ou diminuição de pena ainda maior do que as circunstâncias judiciais e, portanto, as nossas preocupações sobre igualdade na aplicação da pena também se projetam aqui. Quero agradecer demais aos nossos ilustres palestrantes e à assistência que ficou conosco até agora. Teremos em seguida o último painel. Declaro encerrado esse quarto painel. Obrigado.